Bom, nesse vídeo nós vamos falar sobre espaço gerado e os seus geradores. Aqui, primeiramente, vai se ter uma certa introdução mais teórica, se tratando do assunto por um todo, e depois vamos responder alguns exercícios para ficar melhor a explicação. Vendo pelo seguinte ponto de vista, onde é um espaço vetorial de K, e cuja ele tem alguns elementos, alguns vetores que vão de UI ao K, sabe-se que o conjunto de todas as combinações lineares dos vetores UI, U2, indo até o K, é o subespaço de E. Logo, representamos esse subespaço por essa chavinha aberta onde se tem o I indo até o K. E dessa forma podemos escrever a combinação linear entre todos os vetores, de todos os vetores que pertencem ao corpo. E afirmando sim que todas as constantes alfas que multiplicam os vetores, eles pertencem ao corpo. Assim, dizemos que os vetores que vão de o de 1 até o de K são geradores do subespaço, ou que o subespaço é gerado por esses vetores. Se tivermos um conjunto de vetores que geram, através das combinações lineares feitas entre eles, determinaremos e geraremos um subespaço. Se por algum motivo tivermos um vetor, que nesse caso aqui vamos determinar por ser o vetor UI, e esse vetor ele seja uma combinação linear dos restantes termos que fazem parte do conjunto, nós podemos eliminá-lo da combinação linear, eliminá-lo, e a resposta que encontraremos do subespaço gerado vai ser a mesma. Isso significa que nós podemos tirar da sequência um vetor que se escreve como combinação linear dos restantes. E isso, certamente no final, não vai alterar o nosso subespaço gerado. Agora trazendo mais um conceito que trata do espaço vetorial finitamente gerado. Bom, ele diz respeito à questão da existência de um número finito de vetores, ou seja, de vetores que vão de UI ao K pertencente ao espaço vetorial, tal que o espaço vetorial seja igual aos vetores. Dessa forma, a gente pode atribuir e afirmar que podemos encontrar o subespaço gerado utilizando os vetores geradores, ou simplesmente o caminho inverso, onde se encontra os vetores geradores utilizando-se do espaço gerado. Então temos esse seguinte subespaço, onde f é igual a x, y, z, e eles pertencem a um plano de 3 dimensões. E tem o seguinte sistema: x mais y menos z igual a zero. Sabemos então que x mais y é igual a z. Logo podemos substituir o x mais y no local de z, pertencente ao plano de 3 dimensões. E pegando esses vetores, podemos afirmar o seguinte: x, y e x mais y, nós vamos igualar aos valores de x e de y, pois são as únicas incógnitas que se tem na questão. Dessa forma, para que encontre os valores de x, pegamos todos os cofatores de x em cada elemento, ou seja, no primeiro elemento se tem um x, no segundo não tem nenhum, por isso a explicação para o zero, e no terceiro se tem mais um x. Pois bem, dessa forma fica x que multiplica 1, 0, 1. E da mesma forma serve para o y. Assim temos os seguintes vetores geradores para esse sistema específico, onde f é igual ao vetor 1, 0, 1 e ao vetor 0, 1. E também nós podemos partir do sistema inverso, ou seja, nós vamos ter os vetores geradores e partir disso aí para encontrar o subespaço gerado por eles. Nesse caso aí, a gente sabe que o subespaço F tem os vetores geradores 1, 1, 2, 1, 0, 1 e 2, 1, 3. Logo, x, y e z, que são os elementos, eles ficam igualados aos vetores que são multiplicados por uma constante alfa, ou seja, por esses vetores geradores serem vetores de combinação linear, a gente pode multiplicar ele por uma constante. E assim fica x, y, z igual a alfa 1, 1, 2, mais alfa 2, 1, 0, 1, mais alfa 3, 2, 1, 3. Depois desse processo de multiplicação, a gente vai passar meio que por uma certa organização para montar um sistema linear, ou seja, nós vamos pegar todos os x, todos os y e os z dos sistemas lineares e vamos juntar em uma soma. Aí, ou seja, o x ficaria alfa 1 mais alfa 2 mais 2 alfa 3. E assim também vai servir para o y e para o z. Depois de criado o sistema, a gente pode encontrar os valores de alfa, como também podemos responder por escalonamento, utilizando os cofatores desses elementos, para que assim no final se encontre aquela equação anterior. E aí vocês têm esse caminhamento na imagem, esse caminhamento por completo na imagem, utilizando escalonamento com os cofatores de alfa, para que no final
chegue àquela equação de x mais y igual a z da outra questão, o que mostra que esse também é um subespaço gerado daquela mesma equação. Então, vamos aqui no Scilab para poder tentar executar o exemplo que foi dado na questão, logo um pouco atrás. Ele tem uma sua programação um tanto quanto complexa. Eu dividi aqui a programação em duas etapas. No caso, tem essa daqui que é a condicionante para poder verificar se realmente é um subespaço gerado, no qual nós executamos primeiro. Já passo algumas informações importantes. É uma informação condicionante. Enquanto isso, mas essa daqui é a principal. No caso, tem uns pontos aqui que foram colocados em printf, no caso é só para poder dizer o que esse programa faz. Aqui são as coordenadas aqui por input, para poder, são as coordenadas de entrada no caso, e as conclusões, enfim, como vocês podem ver aí. E executando esta aqui também, vamos ter o seguinte. No caso aqui diz que este programa verifica a existência do subespaço gerador em uma matriz 3x3, ou seja, o programa que a gente fez aqui serve somente para uma matriz 3x3. Poderia descobrir com um vetor diferente? Poderia sim, mas teria que fazer algumas modificações no programa, ok? Então o que ele pede aqui primeiro é dizer a equação do subespaço, no caso que foi dado lá na questão, ok? Então eu já deixei aqui salvo aqui no histórico de comandos para poder facilitar. Aí aqui a matriz 3x3 eu também deixei aqui salvo no histórico de comandos aqui para poder facilitar. Então aqui já conclui já para poder a matriz ser, para que os vetores dessa matriz sejam geradores, é necessário que A1 mais A2 seja igual a A3, ou seja, traduzindo para a questão em si, é por causa que, como ele trabalha aqui com A1 e A2 e A3, no caso traduzindo para a questão vai ficar que x mais y é igual a z, ok? Igualzinho que foi dado na conclusão anterior. E aqui temos a matriz escalonada. E podemos perceber que a terceira linha é totalmente igual a zero, ok? É isso aí. Esse é um exemplo básico de subespaço gerado e a questão pede que mostre que os vetores V1, 1, 1, 1, V2, 0, 0, 1, 1 e V3, 0, 0, 1 geram R3. Aí na solução, inicialmente colocamos x, y, z, um valor A que multiplica o vetor 1, um valor B que multiplica o vetor 2 e um valor C que multiplica o vetor 3. E desenvolvendo cada um dessas multiplicações, chegamos a isso. X, y, z igual a mais 0bb mais 0c. E somando todos esses vetores, chegamos a x, y, z igual a mais b mais c. E assim já pode se enxergar o sistema. No sistema A igual a x, já fica claro. A mais b igual a y. Assim desenvolvendo, b vai ser igual a y menos a. E já que a é x, b será igual a y menos x. E no terceiro, a mais b mais c igual a z. Substituindo os valores de a e de b, chegamos a c é igual a menos y mais z. Assim, sabendo os valores de a, b e c, podemos chegar à resposta final, que é x, y, z é igual a x, valor de a, multiplicado por V1, mais y menos x, valor de b, multiplicado por V2, e menos y mais z, que é o valor de c, multiplicado por V3.